Então, boa noite, pessoal. Começando mais um Rodas de Conversa. Então, vamos resgatar um pouquinho que iniciativa é essa, que projeto é esse, qual o objetivo. Esse projeto começou em fevereiro, né, desse ano, com a presença aí da Vivian, do CAP, falando sobre a questão de ensino híbrido, como é que estava sendo ali no auge daquela transição. Eu vou conversar com vocês sobre a questão de habilidades sociais na escola. Como é que a gente pode pensar em inserir trabalhar essa temática, né, não inserir, mas trabalhar essa temática na escola de uma forma, de duas formas, né, sendo uma intervenção específica e, né, pensando junto com a equipe pedagógica que faça parte, né, de algumas aulas, né, que faça parte do currículo de base, algo que envolva, né, as habilidades sociais. Mas como poderia ser feito isso? A gente pode pensar que a escola, ela tem esse potencial de socialização, então é um espaço muito rico para se trabalhar a questão de habilidades sociais. Então, não é algo que a gente precise necessariamente trabalhar algo à parte, em um projeto de grupo específico, uma intervenção, com todos os encontros nas turmas. Pode ser feito, mas pode ser algo que a gente vá orientando os professores para que eles possam pensar em mediação de conflitos na sala de aula, né? Porque tem uma questão bem interessante a gente pensar, que quando nós vemos no recreio, na entrada, na saída da escola. Agora não, claro, porque a gente tem que guardar as devidas proporções, porque a gente está vivendo um momento atípico, né? Mas pensando, né, como a gente se remete à escola, com todo aquele movimento, né? Não é turmas restritas, mas pensando primeiro naquele momento. A gente pode imaginar que conflitos poderiam existir em qualquer horário, né? Não especificamente nesses que eu comentei. Então, a gente podia pensar que sempre teria a figura do adulto prontamente para mediar aquele conflito. O que não deixa de ser algo importante, a gente, né, como adulto, vai intervir em muitas situações dentro da escola, mas é interessante também que os nossos alunos, eles possam, né, nossas crianças e adolescentes, possam aprender, né, e com esses momentos aí de crise, de desentendimento com os colegas, ou até com os professores também, né, que não tem uma pessoa que vá já dar resposta, já dar uma certa punição, e que sim faça ele refletir sobre o que está acontecendo, por que aquela ação foi errada e o que poderia ter sido diferente. Então é interessante que a gente possa ajudar o aluno a refletir sobre seu comportamento, porque uma das questões das habilidades sociais é o que é muito importante, que é esse autogerenciamento, esse autocontrole de eu perceber quando eu estou me excedendo, quando eu estou, né, descontextual, que eu não estou agindo de uma forma adequada, dependendo do contexto. Então, é interessante que a gente possa trabalhar a questão de mediação de conflitos dentro das escolas, para que eles mesmos possam, né, mediar seus próprios conflitos entre os seus pares, né, porque nem sempre a gente vai estar junto, grudado, né, ter um adulto supervisionando o tempo todo. Então, é interessante que eles possam também ter essa iniciativa de se entenderem eles mesmos primeiro, e se for uma situação muito mais séria, muito mais complicada, pensando em termos de bullying, cyberbullying, sim, nós temos que intervir, né? Porque já foge, né, às vezes até do repertório social daqueles alunos, né, que estão sofrendo essa violência, que eles já não sabem se defender, não sabem bem como se posicionar e o que fazer, e quando eles forem falar ou fazer uma denúncia para alguém da equipe pedagógica,
né? Eles têm até medo de retaliação e piorar a situação. Então, é uma situação que a gente tem que ficar alerta, né? Não deixar por eles mesmos, livres, soltos, mas tem que ficar alerta, né, para situações aí que a gente sabe que acontece. E no cyberbullying ficou 10 vezes pior, né? Porque é algo que não tem limites. Então, a internet sempre tem seus prós e contras, né? O acesso à informação, as aulas que estão sendo ministradas pelas plataformas digitais. Então, tem vários pontos a favor, mas a gente sabe que o mau uso, né, dessas mídias sociais causa danos, né, impactos psicológicos para os nossos alunos. Então, a gente tem que pensar nisso, e a gente tem que pensar também que a escola, mesmo nesse momento crítico que ela está vivendo agora, né, meio que, né, meio na dúvida, será que esse ensino híbrido veio para ficar? Ou será que isso é só para enquanto a pandemia ainda estiver, né, dando, rendendo notícias, né, infelizmente muito tristes ainda. Então, a gente pode pensar por esse ângulo, que a escola é um momento de que tem esse reforço social, ainda com as turmas reduzidas, né, tem um potencial de socialização muito grande as escolas, elas não perderam esse papel, mas que a gente tem que pensar o seguinte, né, quando os alunos estão na escola, que questões de regra, de organização, de convivência social, isso não se perca, porque isso também vai valer, vão ser outras regras construídas também para o ambiente de sala virtual. Então, coisa simples, né? Pessoal, quando vocês entrarem, deixar as câmeras ligadas, silenciar o áudio para não dar interferência, para que não, né, atrapalhe as pessoas que estão tentando prestar atenção, ou até o professor que pode se perder no seu raciocínio, porque começa a ouvir os barulhos, cachorro, carro, moto, né, com os áudios abertos. Então, né, tem esses pequenos combinados básicos, e habilidades sociais nada mais é o que? Nossa capacidade de interação social, né? E essa leitura do ambiente, né? Fazer com que os alunos entendam que tem certas coisas que são adequadas e certos comportamentos que são inadequados. Tanto no ambiente presencial quanto no ambiente, né, que seja virtual, seja qual plataforma for. Então, a gente pode pensar, né, que na escola tem alguma coisa física, né, algumas regras de convivência dentro da sala de aula, né, os clássicos pôsteres, EVAs, né, seja de que material for, mas que dentro da sala de aula seja até principalmente com os pequenos ali, da educação infantil, fundamental 1, que possa se construir essas regras de convivência com os alunos, que não seja, que é interessante essa construção conjunta para que eles possam internalizar e se sintam até bem por fazer parte disso, né? Que não seja uma imposição, algo vertical, aqui nessa escola funciona dessa forma, tem que usar uniforme, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essas são as regras. Não, mas vamos colocar para eles as regras, mas vamos discutir essas regras junto com ele. Pessoal, aqui é a escola, a vestimenta adequada é o uniforme, então quando vocês vierem para cá, vocês vão ter que usar, né? Agora, nesse momento de pandemia, com os protocolos sanitários, vai precisar sim usar máscara. Questão de higiene, vai ter o álcool gel, as classes vão ter que ficar afastadas, né? As pessoas vão ter que ser posicionadas na sala de aula, né? Não pode ser mais todo mundo junto, né? Pertinho, fazendo roda, né? Então, tem que pensar, mas é algo que a gente pode ir conversando com eles para que seja uma construção conjunta, né? Eu acho isso meio complicado, né? Gera muito mais comportamentos opositores se a gente fosse explicar exatamente o porquê dessas regras, não só impor as regras, né? Então, não é perca de tempo, é interessante que a gente oportunize, né? Dê chance para os alunos terem essa oportunidade de construir essas regras juntos,
Lembrando que não é construir qualquer regra e desmerecer o que são as regras da escola. Muito pelo contrário, é tornar essas regras claras e compreensíveis para os alunos, que aqui é um ambiente que precisa ter determinadas regras, assim, né, pode falar da questão das famílias também, assim como o trabalho da tua mãe, do teu pai, da tua avó, né, dos teus parentes, teus irmãos mais velhos, eles têm que respeitar também determinadas regras, porque é um outro ambiente, e esse ambiente vai exigir isso. Mas quando a gente não está em aula, né, não não está em aula, está com a família, a gente pode se comportar também de outra maneira, né, porque são contextos, situações diferentes. Então, essa questão de habilidades sociais não é algo inato, como se a gente pudesse pensar isso, não é assim que funciona, né, o ser humano acho que é o único animal da natureza, né, que aprende a ser humano, né, que ele não nasce um ser humano. Ele vai aprendendo e vai sendo influenciado fortemente por questões culturais, então essa questão de que o que é certo, o que é errado, os costumes, rituais de cada cultura, isso vai impactar nas habilidades sociais, né, em um local pode ser aceitável determinados comportamentos, e outro local, esses comportamentos serem proibidos, né? Como, por exemplo, em alguns países, tu não pode usar, é proibido o uso de álcool, né, de bebidas alcoólicas, tu beber na rua, é proibido. Mas aqui no Brasil, se tu for ver algo que tu for passar na rua, é algo que tu vai encontrar e essas pessoas não são proibidas de consumir álcool na rua. Né? Então, é muito diferente. Então, tem esses fatores culturais que vão impactar, mas a gente também pode conversar sobre essas situações, trazer curiosidades de outros locais, para ser uma conversa interessante, que atrai a atenção dos nossos alunos. Outra questão é pensar assim, em termos de intervenção. De intervenção, uma das técnicas mais interessantes, assim, que é difícil não falar dela para vocês, é a questão do roleplay. Então, pegar situações que a gente observa, né, nos corredores, no recreio, né, mesmo agora nessa situação que a gente está, alguns alunos em algumas escolas, né, os pequenos, estão indo para a escola, outros voltaram, todas as turmas, outros voltaram, só os pequenos. Cada estado tá assim, tá uma coisa meio maluca mesmo. Mas cada estado está adotando suas medidas, como pode, para que as pessoas ainda tenham acesso à educação, e isso que é importante dizer, né? O MEC não está ajudando, temos um desmonte da educação e uma crise gigantesca e absurda, mas vamos continuar investindo e acreditando naquilo que a gente sabe que é importante. Então, cada escola está adotando as suas medidas possíveis para que as pessoas continuem tendo acesso à educação. Mas, então, com dois contextos, né? Claro que vão ter situações diferentes. O ambiente virtual vai trazer outras situações que até então não tinha, porque as aulas não eram ministradas assim. E o ambiente presencial, que a gente pode trabalhar, né? E essa mesma técnica que a gente poderia já trabalhar, né? Que é a mais usual de trabalhar no contexto presencial, com as turmas, algo mais coletivo, né, do que propriamente individual, pode ser adaptado também para o contexto virtual, que é o roleplay, que é tu pegar situações que tu observa já, ou pedir para que eles nos digam situações de conflitos que aconteceram, né, então eles vão listando, né, de uma forma espontânea, vão listando situações que a gente vai pegando, né, vai registrando o que eles vão trazendo. A gente também pode acrescentar algo que a gente já tem observado também, né? Ou, por exemplo, as questões do chat, mandar piada, mandar meme, mandar piada, mandar coisas inadequadas durante a aula,
pelo chat, né? Uma situação. Então, a gente vai vendo, já listando, né? Registrando todas essas situações. Depois a gente pode fazer um teatro, né? Pedir voluntários para encenar aquela situação que aconteceu, para que a gente possa discutir em grupo, né? Como foi aquela situação, qual foi o desfecho que teve aquela situação, mas pensar em outras possibilidades de como poderia ser conduzido a mesma situação. Né? Então, essa aí é uma técnica clássica e não é uma novidade. A gente também pode pegar, assim como a gente faz um trabalho inicial com a questão das emoções, sentimentos, que a gente vai lá desde os pequenos, né? Que a importância de saber o reconhecimento das emoções faciais. Como é que eu reconheço que uma pessoa está triste? Como é que eu reconheço? Como é que é a expressão? Né? Aquela coisa das carinhas vazadas e a criança tem que desenhar, né? Quando está irritado, quando está triste, quando está chateado, né? Então, desenha ali. Essa coisa para também é interessante pensar, porque a base das habilidades sociais é uma interação social, pensando em comportamentos adequados, comportamentos inadequados, mas também a gente pode pensar em uma linguagem, principalmente linguagem verbal, então trabalhar as questões de comunicação e linguagem, que é muito importante também, que é a linguagem não verbal, né? O que o corpo fala? Fala bastante às vezes. Então, o que o corpo fala, que é a mesma lógica, né, das carinhas que eu falei. A gente vai identificar as expressões faciais, que é muito importante, né, essa fase inicial para regulação, trabalhar processo de regulação emocional. Primeiro, né, a primeira etapa básica, assim, é a questão de reconhecimento das expressões faciais, os clássicos emojis, e para habilidades sociais seria a questão de, por exemplo, mostrar imagens, pode ser até de personagens de filmes, algo que cada turma se sinta mais atraída, desperte o interesse deles, né? Não só imagens aleatórias. Imagens e perguntar para as pessoas o que essa pessoa está manifestando para ti, o que tu acha que ela está, o que a postura corporal dela está te passando. Né? Se é uma pessoa que está interessada, se é uma pessoa que está irritada, está impaciente. Como é que tu acha que ela está expressando com essa linguagem não verbal dela? Então, mostrar também tanto a questão de imagens, né, várias imagens, e ir perguntando, questionando para eles, quanto também a pegar trechos de séries, né, que é bem interessante, passar trechos de série e perguntar, olha só, o que aconteceu nessa situação aqui, o que vocês acham que poderia ser diferente, e de novo, né, o que esse personagem, ele tá manifestando com essa linguagem não corporal dele. Então tem a questão de que uma das intervenções que eu fiz, mas não foi em escola, né, foi uma intervenção de THS, né, que é o treinamento de habilidades sociais. Foi no Centro de Atenção Psicossocial lá em Porto Alegre, quando eu ainda era residente de psicologia. Então, uma das intervenções que eu fiz com o meu colega da enfermagem, né, foi a questão de usar como base o Big Bang Theory, né, que é vários trechos da série, para a gente poder discutir a questão de que às vezes habilidades sociais são situações que a gente pode aprender, mas nem todo mundo tem a mesma facilidade de entender o que é adequado, o que é adequado dizer, como é adequado se comportar, né? Então, é uma dica aí para vocês, né? Tem vários vídeos que dá para pegar, é uma série ótima. Outra situação, além de imagens, além de trechos de séries, outra situação que a gente pode pensar, e as habilidades sociais tem vários, né, sub-itens que a gente pode pensar. Os mais básicos,
pedir ajuda, pedir desculpas, saber agradecer as palavras, né? Minhas professoras falam as palavras mágicas, né? Dizer obrigado às vezes não é tão fácil assim para as pessoas. Então, as palavras mágicas, a questão de dar bom dia, né? De agradecer, de pedir ajuda. Então, essas questões básicas, assim, de civilidade, vamos dizer, que também é algo que pode ser aprendido na escola, né? Então, a gente pode pensar nessas em situações que eles tenham que passar por isso, né? Às vezes pedir desculpas, pedir ajuda, pedir uma informação, né? Começar uma conversa. Tudo isso envolve, né, a grande contexto das habilidades, né, sociais. Então, a gente pode pensar em algumas situações que eles tiveram dificuldade de pedir. E por que eles tiveram dificuldade de pedir? Quem era essa pessoa que eles não conseguiam pedir ajuda ou pedir alguma informação? Então, tem esse outro lado aí. E outra situação que a gente possa pensar. A gente está acostumado sempre a pensar em intervenções com os nossos alunos, seja de que turma for, seja de que idade for, mas a gente também pode pensar nos nossos professores também, né? Que é uma coisa que eu reforço muito quando eu falei com né, a última, a versão de abril do Rodas de Conversa, que foi com a Marina, a gente conversou sobre a questão, né, da, da formação continuada de professores, de que além das questões formais de conteúdo, de manejo, de processos de inclusão, manejo com os alunos, processos de inclusão, que é muito importante, porque uma coisa não exclui a outra, né? Além dessas questões mais formais, né, que a gente pode contribuir, tem esse outro lado, que é trabalhar, né, o professor as questões socioemocionais, que é a educação socioemocional, que é algo que acho que fecha bem, que vai incluir tanto questões emocionais, de sentimento, quanto questões aí de interação, né? Então é interessante que a gente pense nos nossos alunos, no que a gente pode proporcionar para eles, para que eles tenham um desenvolvimento saudável, porque isso é uma responsabilidade dos psicólogos dentro de uma instituição de ensino. Então, porque eles se desenvolvam de uma forma saudável, porque as habilidades sociais vão impactar na questão de fazer amizades, ter relacionamentos afetivos. Então, tem certas coisas que são interessantes que a gente possa ensinar a eles, né, treinar, também pode ser outra palavra melhor, né, treinar eles nesse contexto escolar, principalmente, por exemplo, na universidade. Na universidade é um outro contexto, às vezes eles não é uma turma desconhecida, não são os mesmos. Pode ser que aconteça, né, de alguns cursarem o mesmo curso na mesma faculdade, mas às vezes a grande maioria talvez isso não aconteça, né. Então, é um novo grupo, como é que eles vão começar novas relações. Vocês estão acostumados, às vezes tem alunos que estão desde a educação infantil, né, um círculo de amizade que é desde a infância, e que não se perde, não precisa se perder, não precisa romper, mas fica uma convivência diferente, né? Porque cada um vai estar num contexto diferente, né? Com desafios diferentes. Então, cada vez mais o ambiente vai exigir, né, dos nossos alunos uma postura diferente, né? Então, uma comunicação mais assertiva, questão de assiduidade. Então, várias questões que vai ser exigido. E a gente treina essas questões quando? Na universidade também é algo interessante se treinar, né? Mas a gente pode pensar que a escola também pode se responsabilizar por isso, né? Outra situação, né? Pensando
Em questões mais formais. Bom, não vamos entrar nas turmas por um momento. Então, o que, que a gente pode fazer? É não deixar de lado uma coisa que é muito importante, que é trabalhos em grupo. Dar a chance de novo, né? Dar essa chance para os nossos alunos, eles terem a oportunidade de se desafiarem nisso. Uma coisa, né, tem escolas que são extremamente conteudistas, extremamente competitivas, gera um clima de competição entre os alunos, quem tem a melhor nota, quem é o melhor aluno, quem vai fazer intercâmbio, quem isso, quem aquilo, quem não sei o quê, mas socialmente eles são péssimos. Desculpe dizer, né, com todo respeito, cada escola tem a sua cultura organizacional, mas às vezes ela peca pelo excesso de conteúdo, né, uma estimulação cognitiva absurda, e essas questões emocionais e sociais ficam um pouco de lado. Né? Isso é bem problemático depois. Né? Porque vai exigir, o ambiente vai exigir questões que a pessoa não consegue desempenhar bem. Né? Uma coisa é escrever um texto, uma coisa é escrever um texto, é ser ótimo em cálculo, é ser ótimo em desenho, em cálculo, em isso, em aquilo. Mas quando vai apresentar o seu trabalho, não consegue. Então é algo que é interessante a gente pensar assim, não vamos deixar de lado os trabalhos em grupo. Vamos continuar fazendo dentro do que é possível, né? Claro, dentro do que é possível. As pessoas não vão se reunir, não vão se aglomerar, mas dentro do que é possível que as pessoas, né, se juntam, nas salas virtuais, né? Faça essa questão de trabalhos que as pessoas possam interagir, né? Não só com a figura do professor, mas possam interagir, não percam essa, essa questão de interagir entre si com seus pares, né? Sabe que ele trabalha em grupo, às vezes tem aquela clássica de que é um que faz, os outros se encostam. Mas assim, né? Mesmo assim, é interessante que a gente ajude, né, esses alunos a fazer uma autoavaliação também, não só fazer o trabalho em grupo, mas fazer uma autoavaliação, fazer com que os alunos avaliem os seus colegas, como é que foi trabalhar com esse grupo, né, qual foi, qual o papel que cada um assumiu, se conseguiram se organizar, conseguiram se entender ou não. Então, eu acho interessante também a gente dar a chance deles, né, se avaliarem, que nota que eles se dariam, né, além da nota, claro, do professor que vai dar pela avaliação. Então, a gente tem questões simples, né, não é algo complexo que a gente tenha que pensar assim, reestruturar a escola para poder trabalhar as habilidades sociais, não é isso. A gente tem questões simples que eu acho que pode ser algo, como eu falei lá no início, né, que o ambiente em si pode ser fortalecer essas questões de regras sociais e nós adultos também sermos exemplo, né, dentro da escola. Então a gente não vai ficar brigando com os nossos colegas, né, gritando, se alterando, porque a gente também tem que dar o exemplo, né, para os nossos alunos. Então, se eles se espelham nos adultos que eles têm em casa, eles também vão se espelhar nos adultos que eles encontram na escola, né? E na universidade também. Então, são situações, né, são questões simples que a gente pode fazer, que não vai desestruturar, não vai roubar período de professor, né? A gente pode até fazer uma parceria com os professores, né, para que ceda algum momento que a gente possa entrar nessa rotina aí de horas, né, horas aula online, para que a gente possa fazer junto com os professores também construir alguma atividade, né, que isso eu acho bem válido, né, a gente não pensar na forma de assumir
isso sozinho, mas ter esse conhecimento da psicologia compartilhado com os nossos colegas de trabalho. Então, porque a gente faz parte da equipe, a gente não está numa posição, assim, a parte da equipe, a gente faz parte da equipe, então é interessante que a gente possa também, né, nós, psicólogos, também possamos trabalhar em grupo, né, a gente consiga ter essa habilidade desenvolvida e possa trabalhar com os professores, né, claro, dependendo muito de qual turma que é, qual faixa etária que é, a gente vai pensar estratégias específicas para atingir o objetivo que a gente quer. Mas é algo que a gente pode fazer, é construir algum projeto que seja junto com os professores, né? Não precisa ser sempre da mesma matéria, pode ser de outra matéria, não precisa sempre ser, por exemplo, de português e matemática são os que têm mais períodos, às vezes. Não precisa, pode ser com outros professores também, que pode ser algo bem interessante, bem rico, né? Ter o outro lado de um outro profissional que não é da psicologia. Então, dito isso, era o meu recado para hoje. Pensar, né, aqui, uma conversa com algumas sugestões. Não tem a pretensão de ser algo final, né, ou uma resposta única, o único jeito que se pode fazer isso. É mais para poder levantar questões, muito mais do que respostas, né, de como pode ser feito, e que é um trabalho, né, que cada vez mais a gente sabe que a psicologia escolar não é uma questão de luxo, não é uma questão de tornar a escola especial porque ela tem psicólogos, é porque realmente é uma necessidade, gente. A gente sabe que nós deveríamos estar em muito mais peso na educação, mas ainda vai chegar esse momento, mas talvez não seja tão breve assim. Então, para de fácil terminar, o que nós temos aqui? Uma dica, eu já deixei lá no Instagram da Fênix, mas volto aqui a indicar esse livro maravilhoso, que é um guia teórico prático, né, da dupla, né, que mais estuda habilidades sociais no Brasil. Impossível bater esses dois aqui, que é o Almir Delprete e a Zilda Delprete, que tem testes, livros publicados, então tem bastante material sobre habilidades sociais. Então, esse aqui é o livro da editora Vozes, né, o livro é Competência Social e Habilidades Sociais, Manual Teórico Prático. Ele é bem interessante porque ele traz aí uma forma da gente poder pensar tanto intervenções individuais quanto intervenções em grupo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado e podem deixar nos comentários aí outras sugestões que vocês pensam que seria interessante para trabalhar dentro das escolas, questão das habilidades sociais. Tá bom? Então, até a próxima.